Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então bora para mais uma. O Carrasco. Então no século XVI na velha Inglaterra vivia uma família de vassalos na aldeia de Sunville. O chefe da família, Sr. Michael Thor e sua mulher eram felizes, porém não tinham filhos, o que era motivo de tristeza e frustração da Sra. Eliza Thor, mas ela aceitava o desígnio divino. Eliza então, dedicava seu pouco tempo livre a cuidar das pessoas. Pessoas feridas, doentes, idosos, crianças e os prisioneiros da Inquisição, que eram expostos em praça pública. Estes, que porventura os soldados do rei deixassem chegar perto para dar-lhes um pouco de água. Eliza Thor, como todos os vassalos, era muito católica e muito querida por toda Sunville. Ela era incapaz de qualquer tipo de frase mais ríspida ou violência. Trabalhadores rurais realizavam serviços nas plantações e criações do reino. Os homens trabalhavam na lavoura e cuidavam dos animais e as mulheres e crianças nos pomares reais. Eles ganhavam pouco e viviam humildemente. Naquele dia construía-se o palanque na praça, onde se executariam os condenados pela justiça. Alguns enforcados e outros com o afiado machado do carrasco. Carrasco. Eliza tinha pavor daquele monstro. Como um ser poderia viver tranquilo sabendo que ceifaria vidas? Aquele personagem executor era temido por todos, principalmente pelas crianças em seus pesadelos. As mães davam medo nas mesmas, dizendo para não ficarem na rua até tarde, pois o carrasco passaria com seu capuz negro para pegá-los. Na tarde da execução, centenas de fidalgos aguardavam na praça torcendo para ver sangue. Riam-se e vibravam a cada cabeça que rolava no palanque após o certeiro golpe do machado do carrasco. Eliza ficava arrasada quando isso ocorria e, por dentro, amaldiçoava a justiça real e até o próprio rei, como também o algoz. Quando os trabalhadores chegaram da lavoura à noite, Sr. Thor encontrou Eliza a chorar. Serviu o jantar do marido muito abalada. Ela sempre ficava daquele jeito em dias de execução e ele já sabia. Mais tarde em seu leito, ele apenas a abraçava e dizia que a amava para tentar consolá-la. No sábado à noite, os homens de Sunville combinaram uma caçada. Todos já com seus cachorros, armas em punhos e mochilas despediam-se de suas esposas e filhos para subirem a montanha. Eliza, após despedir-se do Sr. Thor, pôs-se a arrumar e terminar o serviço de casa. Ao descer ao porão para guardar os tecidos, tropeçou em algo no chão. Era um alçapão mal fechado. Ele morava naquela casa há décadas e não conhecia aquilo. Forçou a abertura arrombando a fechadura do alçapão com dificuldade. Ao conseguir abrir, viu algo que jamais em sua vida imaginaria encontrar ali. Seu estômago embrulhou. Colocou todo o jantar para fora num misto de crise de vômitos e dor de estômago intensa. Eliza encontrou naquele alçapão um enorme machado e o capuz negro do carrasco. Sim, o carrasco era seu doce e amado marido Sr. Michael Thor. O carrasco não podia falar ou ser identificado, ele só fazia seu serviço. Sua identidade necessitava ser preservada, mas agora ela já sabia quem era. Ao chegar da caçada e adentrar em casa, Sr. Thor encontrou Eliza morta pendurada pelo pescoço numa corda e com o capuz negro do carrasco na mão. Fim. No fim desta rua. No fim desta rua há um velho homem que já morreu,
Seus olhos são negros como sementes podres, sua pele é enrugada e seu cabelo caiu quase todo. Os fios que ainda estão lá são brancos como a lua e revelam uma velhice dolorosa. Ele me vê passar todos os dias com a minha mochila enquanto caminho vagarosamente pelo beco qual ele mora, a caminho do meu ofício. Seus olhos deambulam cegos enquanto me evitam como que envergonhados, seu rosto carrega um aspecto consternado, como quem já se cansou de encarar as dores dos homens, e hoje, esses olhos velhos e cansados observam apenas a vastidão da dúvida e a sutileza da solidão que os rodeia. São olhos cansados de duvidar de tudo e de ser açoitado por todos, sua voz é baixa e monocórdica, seu rosto é pálido e seus braços são magros, caídos e longos como galhos tortos. Quando passar por esta rua, sei que escutarei aquela pergunta infernal a qual ele me faz todos os dias, e logo em seguida virão os gritos, os quais não sei se são gritos de dor, de desespero ou solidão, mas sei que são tão assustadores e tristes que mesmo que tenham sido para mim, se tratam de algo muito maior que eu, é sobre uma dor, um pedido de ajuda o qual ninguém poderia realizar. Na verdade, não são gritos por socorro, não é um pedido de ajuda, é um desabafo. Um consolo que ele entrega ao mundo para que não se sinta culpado, mas para que entenda a sua dor. E mesmo que você não consiga entender o que está sendo dito, ainda assim é transparente a sonoridade da aflição e da incansável persistência em sua voz, que de um jeito muito estranho e gutural consegue me passar a sensação penosa de desistência. De longe é possível ouvir os seus murmúrios e seus gritos transformam sua voz em uma linha tênue e única de destruição, como uma agulha grossa penetrando a carne viva, sem fazer barulho algum, mas destruindo todos os sentimentos que ainda restam naquela alma corrompida em completa agonia. Seu grito é um sussurro desesperado, um pedido adormecido de um homem afundado na monotonia da própria existência, uma melancolia que persegue meus ouvidos por mais longe que eu esteja, é uma carta suicida sem voz, uma faca cega que esqueceram de afiar. Ele sempre me oferece a mesma dúvida, me diz sempre a mesma coisa todos os dias em que eu passo pela sua casa, faz com que eu duvide da minha própria sanidade, enquanto, acredito eu, ele mesmo duvide da sua. Uma pergunta que me atormenta nos meus mais íntimos momentos e mesmo agora, me treme os ossos. É como uma faca de dois gumes, nenhum de nós dois quer que a resposta seja negativa, mas nós dois sabemos que esta é a mais provável. Eu confesso que sinto medo deste velho homem, mas é um medo diferente, como algo ancestral que penetra minha alma e faz meus joelhos tremerem, e não há uma noite em que eu consiga dormir sem ouvir ecoar na minha cabeça aquela voz firme e assombrosa me perguntando: ainda estou vivo? Ele me pergunta ao passar, com seus olhos caídos, com sua voz rouca que ecoa por uma garganta oca, o rosto velho, enrugado, morto. Ainda estou vivo, e eu escuto ele repetir enquanto me afasto e os murmúrios começam outra vez. O desespero, a angústia. Eu nunca tive a coragem de diminuir os meus passos para respondê-lo ou olhar diretamente em seus olhos por mais de alguns segundos. Confesso que o meu instinto na maioria das vezes apenas me diz para ignorá-lo ou fingir que não ouvi. Geralmente é o que eu tento fazer, mas mesmo apavorado com o tormento dessa alma coitada e enlouquecida, eu sempre acabo sussurrando de volta: está fim. O tabuleiro ou Ouija. Gosto de sangue seco na boca, dores por todo o corpo e a sensação mórbida de não lembrar o que aconteceu. Acordo lentamente em um local imundo, sinto o cheiro de podridão e sangue fresco, olho ao meu redor e vejo sangue por toda parte. Tento me levantar e caio de joelhos, vejo um cordão no chão com um pingente de lua, tento me recordar de algo, mas nada vem à minha mente. Mais uma tentativa de me levantar,
me apoio sobre as paredes e vou caminhando em direção à luz. Quando chego no final do corredor, percebo que estou no cemitério. Que porra é essa? Me lembro de ter combinado com meus amigos uma resenha na casa do Arthur. Como vim parar aqui? O sol queima o meu rosto e faz arder os machucados que estão espalhados pelo meu corpo. Vou passando pelas tumbas à procura de alguém para pedir socorro e sinto um forte cheiro de carne podre. Olho para o lado e vejo um monte de pássaros em cima de algo, com certeza algum animal morto. Quando me aproximo posso ver nitidamente umas pernas. Ao me aproximar mais vejo o meu amigo Arthur, com a barriga aberta e os pássaros em cima dele comendo suas entranhas. Ele está deitado ao lado de um tumba. Paro e começo a vomitar. Meu corpo todo estremece. Tento correr, mas não consigo, pois tudo dói. Logo mais à frente vejo mais um corpo. Minha amiga Carolina, a dona do pingente, me vem então uma lembrança do dia que ela comprou ele e começo a chorar. Ela está deitada em cima de uma tumba com a garganta cortada e os olhos abertos. Mesmo com muita dor comecei a andar mais rápido e, quase na porta do cemitério, encontro minha irmã sentada de frente para uma tumba, do lado do tabuleiro Ouija. Então me vem à memória tudo aquilo que eu nunca deveria ter lembrado. Estávamos na casa do meu amigo Arthur quando ele decidiu jogar esse jogo no cemitério do lado da sua casa. Eu não quis, mas insistiram. Tudo estava tão patético, que eu não acreditava que tinham medo daquilo, até que veio um espírito e o ponteiro começou a mexer. Eu jurava que era o Arthur. Achei ridículo. Tirei o dedo e eles gritaram. Agora só lembro em flashes, eu caindo no chão e algo tentando me dominar, eu pegando o punhal do Arthur e os matando um a um. Caí no chão novamente em prantos, fui me arrastando até minha irmã e vi seus olhos perfurados, seu corpo gélido. Nesse momento chegaram muitas pessoas. Relato isso a vocês em um momento de sobriedade, que raramente acontece aqui nessa clínica psiquiátrica. Fim. A valsa do demônio. Era um dia como qualquer outro. Estava quente e seco. O sol castigando os braços semicobertos pelo uniforme da escola, o suor escorrendo pelas costas, ela arfava um ar quente e ácido. Enfim chegou em casa. Deu um abraço em sua mãe e entrou no seu mundo particular, o quarto. Após se despir com pressa, entrou para o banheiro e ligou o chuveiro frio. Deu meia volta e parou em frente ao espelho, olhando para seu reflexo pálido. Não pensava em nada, apenas o vazio na sua mente. Foi quando notou que o barulho da água escorrendo pelo azulejo havia parado. Voltou seu corpo para o box do banheiro e o ligou novamente. Continuou então o que estava fazendo, observando seu próprio vazio quando outra vez percebeu que o barulho da água havia parado. Voltou-se novamente para o box e direcionou sua mão até a válvula. Quando sua mão sentiu o toque do metal, a temperatura caiu drasticamente fazendo-a tremer de frio. O banheiro foi ficando escuro e começou a ouvir uma valsa melancólica ao fundo, causando um eco por conta dos azulejos. Ela ficou paralisada de medo e sentiu sua urina quente descer por suas pernas. Como uma reação impulsiva, saiu correndo em direção ao banheiro do quarto de seus pais. Criou coragem e tomou um banho de gato. Comeu, assistiu TV e resolveu ir para seu quarto dormir. Finalmente adormecera e entrou em sono profundo. Começou a ter uma visão que estava na companhia de suas primas,
se deliciando de um belo sorvete num lugar que parecia um sonho. Resolveu tomar mais um e foi até o balcão. De repente começou a ouvir uma música. Aquela música lhe era familiar. Logo sentiu um frio na espinha na medida em que o volume da música aumentava. Então percebeu que era a mesma música que ouvirá no banheiro. Ela tremeu de medo e foi correndo em direção de suas primas. O coração acelerou e a boca secou ao ver que todas elas estavam com os rostos retorcidos. Correu de volta para o balcão para pedir ajuda ao sorveteiro, mas ao olhar para seu rosto, sentiu o estômago revirar e o pânico a preencher seu corpo quando viu que o rosto do homem havia se transformado em um demônio horrível, com olhos grandes e negros. Ele soltou uma risada gutural à medida que o som da valsa aumentava. Ela gritou o mais alto que conseguia e fez de tudo para acordar daquele pesadelo infernal. Quando enfim sentiu que estava deitada de bruços em sua cama, sentiu um mínimo alívio. Fez toda a força para abrir os olhos e quando conseguiu, o demônio a estava encarando em seu próprio quarto e rindo sarcasticamente ao som da valsa do terror. Logo ela viu que quanto mais ele se aproximava dela, mais ela ficava paralisada, não conseguia se mexer e nem falar, mas com um pouco da força que tinha ela grunhiu baixinho. Sua mãe, ao ouvir o pequeno grunhido, entrou no quarto com toda a rapidez que pôde. Logo viu o estado em que ela se encontrava, presa em sua cama pelo demônio. Sua mãe proferiu as seguintes palavras: "O sangue de Cristo tem poder." O demônio urrou e voltou para as trevas, libertando a garota. Ela nunca mais foi a mesma. Embora agora sempre valse sozinha durante a noite. Fim. Nosso último encontro. Talvez não se lembre da data, mas nos vimos pela primeira vez em 5 de janeiro de 1830. Fazia frio naquela noite, nos encontramos num bar próximo ao litoral e as brumas tornavam o clima estranho. Elas eram altas e era difícil enxergar o céu com clareza. Existem momentos em que é fácil se esquecer onde está. Aqueles que já beberam demais ou se renderam aos prazeres da morfina sabem muito bem, e nesses momentos, às vezes notamos o quão pequenos somos. As brumas têm poder de nos jogar nesse estado mental o qual notamos a nossa pequenez e tudo é branco acinzentado e não importa se é dia ou noite, somos pequenos. Fico grato de ter saído de casa naquela noite tão importuna. A minha mente flertava com a loucura e os deuses tinham me esquecido. Eu não estava à beira da sociedade, eu tinha me excluído dela, e ela, me abandonado. Todo homem que contempla a ideia de suicídio é perigoso. Todo homem que consegue viver sem a mulher amada é incapaz de dormir tranquilo. As noites e os bares são um refúgio comum para homens desse tipo. Fui marinheiro por quase toda a minha vida e acredito que no dia que abandonei o meu ofício, parte de mim morreu. Quando jovem, pude viajar e conhecer vários lugares belos. Viajei da Bélgica até a Inglaterra várias vezes num navio cargueiro que exportava tecidos. Partia sempre da cidade de Bruges rumo às cidades costeiras inglesas. Dover era minha preferida. O meu pai dizia que as cidades possuíam vida própria e personalidade, que cada lugar era diferente do outro na sua essência e que dessa forma, cada cidade moldava os seus cidadãos. Às vezes, alguns homens nasciam em cidades erradas, por isso se moldavam. Dizia que existia também aqueles os quais as almas não pertenciam às cidades desse planeta ou tempo, e rodavam o mundo como ciganos ou buscavam dominar todas as cidades, como Alexandre Magno e outros tentaram. As cidades inglesas são poderosas e assustadoras, o ar é frio e a beleza é crua e séria. É possível sentir o peso das mortes escondido nas ondas que atacam as rochas brancas em Dover. A praia possui apenas pedras negras que fazem o contraste com as falésias. Essas
protegem o grande castelo de Dover. A cidade se impõe sobre os homens e eu sempre encarava aqueles enormes muros de pedra quando me aproximava de navio e sentia que era encarado de volta. Durante uma das minhas viagens a Dover, conheci a mulher que viria a se tornar a minha esposa. Ela faleceu durante o parto do nosso primeiro filho, que também não resistiu. Eu poderia dizer que esse foi um dos piores dias da minha vida, mas confesso que atingi um patamar em que todo novo dia se torna o pior dia que pude viver. A última vez que nos vimos, era 5 de janeiro de 1830 e eu tentei tirar a minha própria vida. Fazia frio. Você me aguardava escondida do lado de fora do bar. Eu carregava comigo uma garrafa e a usei como instrumento para o meu desejado último ato. Tivemos uma conversa tão agradável como esta, mas o destino interveio e homens me viram sangrando jogado ao chão, sozinho, para morrer. Hoje fazem 15 anos, e mais uma vez eu posso ver o seu rosto e confirmar que não tive alucinações e não rompi a linha da sanidade. Eu realmente tive um encontro com a morte e sobrevivi. Certamente não sobreviverei outra vez. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.